Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a este Evangelho da Casa do Caminho, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos tanto que agradecer a Deus, né? Porque mesmo com as casas espíritas fechadas, mesmo com essa quarentena, esse isolamento, para a gente cuidar da saúde, para a gente conviver mais um pouco com a família, aqueles que estão podendo, né? Muitos outros estão tendo que trabalhar. Enfim, para a gente dar um valor a mais na vida, coisas que eram tão fáceis, tão cotidianas, que a gente nem dava tanta importância como passear num shopping ou qualquer outra coisa, hoje tem uma importância enorme. E a gente vai falar sobre o capítulo 13, que é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Deixa eu só ver se está gravando mesmo. Está gravando certinho. E eu separei, já que eu estou no computador e vou gravar na frente de uma câmera, eu fiz como se fosse realmente uma palestra aula. Então, para que vocês, vamos dizer assim, possam acompanhar da melhor forma possível. E eu não tive outro jeito do que, a não ser esse, fazer aqui com o Word. Vocês me vê um pedacinho pequenininho aí embaixo e eu estou mostrando aqui para vocês o que realmente temos do capítulo 13. E é assim que eu dou minhas palestras, meus cursos, então vamos lá. Assim deu certo, espero que dê certo aí com vocês também. Um abraço a todos, sério mesmo, sinto saudade. Seu Luiz, muitas outras pessoas lá do Centro Espírita Joana de Ângeles, meu eterno carinho para vocês. Vamos lá então? Pessoal, é o seguinte, no capítulo 13, um pouquinho mais na frente do começo, tem uma frase que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, que está lá na instrução dos espíritos, a caridade material e a caridade moral. Por que eu pulei e inverti um pouco a ordem? Porque eu achei mais importante para mim nesse momento, certo? Então, vem essa frase e diz o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. É a base de todo o espiritismo, é o primeiro mandamento: amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo. Tudo no espiritismo está realmente alavancado, baseado, tem como base você amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar as pessoas. E não é ao inverso. Primeiro eu amo a mim mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, eu não consigo amar o próximo, que está aqui do meu lado, minha família. Eu também não consigo amar aquele que está um pouco mais longe. Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Certo, Felipe? Eu amo a Deus, mas não amo aqui. Tudo bem. Mas a ordem padrão de raciocínio lógico, primeiro a gente sente uma lógica, depois a gente ama. Depois a gente ama primeiro quem está aqui perto, quem cativa. Existe uma palavra muito importante chamada cativar. Aquele que cativa é mais fácil ser amado. E normalmente tem uma frase, quem discordar, me perdoe, mas é uma frase que eu digo assim: é muito mais fácil amar o malandro. Malandro, bem, aquele malandro que não faz mal, pelo menos no começo. Porque o malandro, ele te cativa de todas as formas. Ele está lá sempre prestativo. Depois a máscara cai, mas é muito mais fácil. Depois que a máscara cai, você já está amando. E aí você talvez passe de uma outra forma de amor, que é o ódio, mas que não deixa de ser o amor. Porque a gente só odeia quem a gente gosta, senão a gente nem perde tempo.
Então, toda forma de amar tem que começar. Primeiro eu amo a mim mesmo, depois ao próximo que está aqui pertinho, depois ali. E aí Deus, quando você ama tudo a si mesmo, ao próximo, naturalmente você já tem um senso de sociedade, já está amando a Deus. É esse, pelo menos a primeira lógica que a gente tem que entender. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Quando eu me amo, eu não vou querer fazer eu não vou querer que alguém me faça mal, porque eu me amo. E quando eu amo o próximo, eu também não quero que eu faça mal para ele. E aí é o ponto 1, o não fazer o mal. Porque a gente tem que lembrar que a gente vem anos se desenvolvendo. Coisas que lá atrás eram consideradas normais, hoje são consideradas ruins. E a gente vem errando sem culpa, mas a gente vem errando. Vem melhorando, porque não porque a gente queria errar, mas porque coisas há tempos eram consideradas boas e hoje não são mais. Então eu digo muito em palestra para a gente tentar tirar um pouco dessa culpa de dentro da gente. Porque às vezes a gente errou lá atrás, mas porque era o normal. E aí a gente vai percebendo, a sociedade vai melhorando, a gente vai melhorando também. Mas uma coisa é certa. Se eu amo a mim mesmo, eu não quero que ninguém me faça mal. E quando eu começo a amar a mim mesmo, começo a amar o próximo, eu também não quero fazer mal para o próximo. Por quê? Eu não quero ser atingido, mas eu já sei o que dói em mim. E se eu sei o que dói em mim, aí eu descobri uma chave fantástica. Eu não quero que doa nos outros também. E tudo começa aí. Tudo começa com esse pensamento. Se dói em mim, eu também não quero que doa nos outros. Mas primeiro eu preciso enxergar que aquilo dói. E nem sempre eu estou preparado, eu estou bem para saber que isso dói. Às vezes eu não sinto essa dor, não percebo. E aí eu evoluo um pouquinho, eu melhoro um pouquinho e falo, pá, isso está errado. E aí eu não quero para mim. E tem uma hora que eu começo a não querer para o outro também. Olha como as coisas seguem uma cadeia fantástica. É como se abrissem várias janelas e eu vou percebendo primeiro em mim. E aí eu falo, pô, mas isso dói em mim. Eu não quero no próximo também. Legal isso? Vamos continuar. E dando sequência à nossa palestra, nosso evangelho de hoje, eu tenho mais um trechinho do evangelho do capítulo 13, que diz assim: a caridade moral consiste em se suportarem uma às outras criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Impressionante a sabedoria de Jesus. Ele já sabia, veja bem, Jesus é um espírito muito mais evoluído que nós. Ele já sabe, basicamente, tudo o que a gente vai passar. Como humanidade, cada um tem a sua peculiaridade, mas assim, ele é um governador, é como se fosse uma pessoa que já viu de tudo, de tudo. E ele sabe, como sociedade, que a gente tem que se suportar uma pessoa com a outra. Por isso que a gente vem em um núcleo familiar, por isso que a gente tem essa questão de filiação, de ser pai, de ser mãe, de ser irmão.
Por quê? Porque a gente, por ser um vínculo sagrado, a gente já vem para tentar se dar bem. E muitas vezes a gente não se deu bem em outras experiências, então a gente vem junto. Porque quem se deu bem já está em outras experiências. Então a gente fala assim mais ou menos, eu não quis nascer nessa família, meu irmão é muito complicado, minha família é muito complicada. Nós temos a família que merecemos e que nós temos alguma obrigação com ela. E olha que o amor, essa chama acesa que Deus nos coloca, que é o amor pela família, ela é imensa, gigante. E mesmo assim a gente ainda consegue errar um pouco. Então é importante que a gente, principalmente nesse momento em que estamos presos realmente dentro de casa, com a família, que a gente saiba qual o objetivo disso. Vamos dizer assim, qual o objetivo da quarentena? Vamos pegar um dos objetivos. Qual o objetivo de a gente ficar isolado? E em termos espirituais, muitas pessoas, muitas famílias nunca tiveram este momento. Então a gente é como se espremesse um limão e tirasse realmente a limonada. A gente tem que passar pela coisa teoricamente ruim, mas fazer dela algo que vai ser bom, que tem que ser bom. Todos os momentos, todas as passagens, e principalmente a dor, a gente tem que fazer uma limonada. A gente tem que atentar para enxergar um pouco das necessidades dos outros, para a gente estreitar os laços. Então, se você tem dúvida disso, é Jesus falando. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras. E o primeiro mandamento de Deus, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, mas o segundo é, se eu amo o próximo, é minha caridade para com o outro. E aqui está como uma obrigação. A caridade moral consiste em se suportarem. É uma obrigação suportar. Se é uma obrigação minha suportar a minha família, também vai ser, quando eu crescer mais, evoluir, suportar a sociedade como ela é, com caridade. Mas esse suportar de Jesus, ele era 2000 anos atrás, aonde se matava, aonde era ainda preponderava o olho por olho, dente por dente. E a gente não pode mais pensar desse jeito. O suportar já ficou muito ultrapassado. Além de se suportar, e eu vou me responsabilizar pelo que eu vou falar agora, a gente já tem que ter um passinho acima. É fazer um bem. O suportar já está há 2000 anos, a gente não pode mais se comportar e ter a mesma ideia de há 2000 anos. A gente já tem que dar algo mais. É se suportar. Mas de soma, adição, fazer o que for possível para dar certo. E às vezes até se dar mais, ou seja, fazer até mesmo o impossível dentro de uma lógica de não agressão, dentro de uma lógica de se amar também, fazer dar certo. Entendeu? É um pouquinho a mais que há 2000 anos. Amigos, e aí ele vem descrevendo como se faz a caridade. Como é que eu posso suportar o próximo, a mim mesmo, a minha família, a sociedade?
E ele fala: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-las por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Eu faço a caridade de 1000 maneiras, pensamento, palavras e ações. Quando eu não consigo fazer algo, quando está impossível o fazer uma atitude, eu tenho o falar a verdade, falar uma palavra de consolo, até mesmo um ouvido para ouvir. E se eu não consigo, não posso realmente fazer nada, eu tenho as orações, que na verdade ela se torna a primeira. Eu oro, mas eu não consigo fazer nada, eu não consigo falar, eu continuo orando. Aí tem uma hora que eu já consigo falar um pouco, eu falo, continuo orando. Tem uma hora que é a minha hora de fazer, é onde eu tenho que ter a coragem para ajudar, e aí eu ajo. E a gente fica pensando que isso aqui, que esses pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem, sem sequer em condições de ver a luz. E parece que eu tenho que só orar pelos que morreram, como se eu não tivesse que fazer nada pelos vivos. Mas é como eu disse, isso era 2000 anos, onde se podia fazer muito pouco, onde as palavras eram proibidas, os pensamentos. Jesus morreu por causa disso. Ele sabia dessa barreira, mas agora não. A gente pode orar, a gente pode falar, a gente pode fazer, a gente pode ajudar, a gente pode fazer assim, o ajudar já é muito livre. Só que ainda a gente tem que ter uma certa coragem, uma certa força para fazer isso também. É muito importante que a gente pense dessa forma. E que eu posso orar, pensar e pensar, orar, pensar, eu posso falar e também posso agir. E isso faz toda a diferença no mundo de hoje. Realmente faz. Então ele fala, de 1000 maneiras pode se fazer a caridade. E ele coloca aqui que a gente agora tem que ter um cuidado ao fazer a caridade. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que estais nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que aqueles já receberam a sua recompensa. O que Deus coloca aqui é que a caridade, ela tem que saber ser feita. A caridade é muito importante que você saiba fazer a caridade. Por quê? Por que ele coloca uma advertência? Ele poderia falar, faz a caridade, pronto, que toda forma de caridade é boa. Só que ele vem, Jesus, e fala, tente cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas. Cuidado com a manipulação, cuidado com a intenção. A caridade, ela só pode ser caridade se houver uma intenção boa. Mas não é boa para você, é boa para a quem você está fazendo a caridade. Uma caridade grosseira, mesmo que você esteja querendo fazer o bem, mas ela leve o mal, leve essa pessoa a se sentir mal, a forma como você faz a caridade, se ela não trouxer os efeitos benéficos, não vai ser caridade. Então nós temos
duas premissas aqui para se fazer a caridade. Primeiro, a intenção tem que ser boa. A intenção tem que ser boa. Segundo, o resultado também tem que ser bom. Já não está mais na era de a gente não ter raciocínio sobre as coisas. Já não está mais na época de que a gente faça tudo sem pensar se isso é bom, se a minha intenção é boa e se aquele resultado pode ser bom. Mesmo que às vezes eu não acerte o resultado, mas a minha intenção é que aquele resultado fosse bom para outra pessoa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque normalmente a gente usa a caridade ou para manipular alguém ou alguma situação, ou para mostrar a minha caridade como eu sou bondoso, como eu sou bonito, como eu sou uma pessoa legal. Se é essa a intenção, Jesus já advertiu, não vai dar certo. Não é legal, você vai dar certo para o que você quer, mas não é uma forma de caridade real. Você vai ter o seu tesouro. Você vai ter aquilo que você queria, aquilo que a sua intenção queria, que é o orgulho, ser visto pelas pessoas, ser legal pelas pessoas, alguma coisa nesse sentido. Aquilo ali você vai ter. Mas a caridade, com uma intenção nobre, ela tem que ser descascada do orgulho. Então é aí que a gente acha que a gente vai ajudar os outros, mas na verdade está querendo se ajudar de alguma forma. Ou quando eu não estou querendo me ajudar de alguma forma, a minha caridade não vai ser boa. Até a intenção minha pode ser boa, mas se ela não for no momento certo e da forma correta, ela não vai ter frutos bons. E aí Jesus vem e fala: quantos aqui embaixo, quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Ou seja, toda vez que a gente dá as cornetas de algum lugar, vão olhar para a gente, para o nosso orgulho, para a nossa imagem, para a gente ficar grande. Quantos e que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam só uma moeda? Se você não se sente bem, se você acha que aquilo não é bom, é melhor não dar do que tentar falsear alguma coisa que você não é ainda. Ainda. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Se for para você dar alguma coisa que alguém vá ver, se você para você fazer a caridade querendo se aumentar, tenha muito cuidado, talvez não dá certo. Mas, entretanto, todavia, é um começo. É um começo. A gente não consegue passar por um caminho sem entrar, às vezes, no lugar errado. O que eu quero dizer com isso? Se é para você ajudar, que seja olhando para os holofotes, ajude. Para aquela pessoa lá vai ser bom. Para você não vai ter o fruto quando eu falo de vida eterna, de Deus. Mas ajude. É um começo até você sentir que aquilo é necessário, até você descobrir a caridade real. Porque muitas pessoas vão na internet, tá querendo aparecer, tá querendo fazer isso, tá querendo se ser orgulhosa, tá querendo levantar a imagem, e a gente recua. Até pode ser no começo, mas vai ter uma hora de tanto água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, de tanta gente fazer o bem,
aquilo começa a ser normal. E a gente não pode ter medo, porque vão falar de todo jeito o que eu estou te falando agora. Mesmo que você não sinta isso, que você já consiga sentir uma caridade, uma boa intenção, vão falar de todo jeito. Vão falar. Então faça, mesmo que você ainda sinta que ainda é para o seu orgulho, continue a fazer. Os maus estão ganhando porque os bons não estão fazendo nada para ficar bom. A gente tem medo e acaba não fazendo. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que, resguardada a suscetibilidade do beneficiado, faz-se-lhe aceitar o benefício, sem que seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Nesse texto todo, que até é difícil de ler, pela complexidade das palavras, lembra quando eu falei a forma tem tempo e como fazer o bem? Não adianta achar que você vai sair fazendo as maluquices por aí que vai ser bom. Quando você faz uma caridade, quando você tenta fazer algo bom para quem está precisando, geralmente, não é todas as vezes, essa pessoa ela tem pode ter alguma tristeza, vamos dizer assim, algo que ela se sinta mal com ela mesma. Ela está precisando, ninguém gosta de precisar de ajuda, gente. Ninguém gosta. A gente precisa de ajuda e é difícil reconhecer isso às vezes, mas ninguém gosta de ter que precisar dos outros. Então a gente sempre, quem precisa já se sente numa posição inferior. E quando a forma da caridade ela é grosseira, ela é fora do tempo, do time, acontece que a gente acaba querendo ajudar, mas acaba prejudicando, humilhando. Converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que recebe, e em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. Às vezes a gente faz a coisa no momento errado. A gente quer ser bom, mas é para pisar. E Jesus é mais esperto, ele já estava sabendo disso. É assim, eu estou te ajudando, mas eu te falei que ia dar problema. Eu estou aqui contigo, mas, cara, eu sabia, eu te avisei 10.000 vezes. Eu estou pisando. Eu estou humilhando. Eu estou aumentando o meu orgulho. E isso, eu estou recebendo. Qual é a minha intenção? Aumentar o meu orgulho, pisar na pessoa. Isso, eu estou conseguindo o meu objetivo. Mas perante Deus, perante a evolução, perante as coisas boas que deveriam ser, a forma correta de caridade, não é legal. Mesmo que eu esteja ajudando. Efetivamente, se a pessoa está sem caneta, ela está precisando de caneta, e eu falo na cara dela, você deveria ter comprado caneta, eu te avisei 10 vezes agora, tá aqui a caneta, mas eu te avisei. É uma forma de caridade? Eu estou dando um exemplo meio bem abstrato, bem subjetivo, mas quem emprestar, empresta, ou fala não. Entendeu? E Jesus já sabia do quê? Do que tem dentro da gente. Ele já avisava a gente. Tenha cuidado. Tenha cuidado com a forma de ajudar. Tenha cuidado com a intenção que você está ajudando. É melhor não ajudar, falar um não, do que ir lá fazer uma humilhação. Certo? Para se aumentar. Veja bem um pensamento. É melhor dizer não, olha, eu não posso te dar a caneta, do que ir lá esculachar com a pessoa, porque ela deveria ter comprado a caneta e não comprou. Eu falo, olha, infelizmente eu não posso. Tem como você pedir de outra pessoa?
é mais justo. Ou mesmo que seja por birra, isso tem do meu lado sendo birra também. Jesus conhecia a gente. Veja como é difícil fazer a caridade aos olhos de Deus. Porque não é que é difícil, é a gente que não está treinado a fazer o bem toda hora. E a gente tem que treinar. Então empresta a caneta e tenta ficar calado. Tenta ficar calado. E a gente vai finalizando com uma pergunta. Para tentar, assim, eu tentei de alguma forma atiçar nosso pensamento, para ver se a gente consegue entender essa caridade, a forma de amar. A gente tem que amar, a gente tem que forçar a caridade dentro da gente, a gente tem que forçar a amar os outros. Eu falei numa palestra, acho que foi no Joana de Ângeles, que a gente acha que a gente se apaixona pelos outros pelo ar. E não é assim que acontece. Eu me apaixono por quem está perto de mim, por quem eu convivo. Ninguém se apaixona pelo inimigo, longe ainda. Não dá para se apaixonar, não dá para amar quem está longe, quem não vê, quem não tem o cativar entre um e o outro. É difícil você amar assim. E a gente quer amar Jesus, a gente quer amar Deus, a gente quer amar Jesus principalmente, só porque Ele é Jesus. Então a gente não lê o Evangelho, a gente não estuda o Espiritismo, a gente quer amar o Espiritismo, a gente não fica em contato direto com as palavras de Jesus, porque é quem a gente pode, assim, integralmente sentir mais, aperfeiçoar essa nossa sintonia com Jesus. É no Evangelho, é na Bíblia, é ouvindo as palavras dele, sentindo a sabedoria dele, se conectando através do que ele deixou. Mas nem isso a gente faz, a gente simplesmente, eu não sinto isso. E quando na verdade a gente só vai amar se a gente se aprofundar no Espiritismo, nas palavras de Jesus, e aí vai aumentando, vai cativando. Então o espírita tem que estar o tempo inteiro envolvido nisso, com Jesus, com o Espiritismo. Tem que estar o tempo inteiro sendo lembrado que eu preciso ajudar, que eu preciso ter paciência, sendo lembrado que eu preciso fazer o que é correto. Mas se eu não estou em sintonia com o que Jesus fala, eu nem sei, eu nem lembro o que é correto. Então, qual vale mais? O dinheiro na caridade ou o tempo prestando um auxílio? O que é que vocês acham? Até respondi aqui embaixo. Qual vale mais? Eu dar o dinheiro para uma obra de caridade, para a Cruz Vermelha, ou sair do meu local e ir lá prestar um auxílio, escutar? O que vale mais? Primeiro, depende da intenção. Segundo, depende do resultado e das circunstâncias. Os dois valem mais. O dinheiro vale, a ajuda vale, o ouvir vale, desde que você saiba qual a intenção disso. Quer dizer que eu trabalhei o tempo inteiro, tive o dinheiro e eu posso ajudar e isso não vale nada? Claro que vale. Vale muito, mas quem vai dizer se vale muito ou não é a minha intenção, é o que está dentro de mim. Porque não vale nada eu ir ajudar alguém que está precisando e ir lá de uma forma ruim. Eu não tenho a intenção de ajudar, eu estou indo porque tem que ir. Vale o auxílio, sempre vale, Deus fala, Jesus fala, sempre vale o auxílio, mas para você internamente só vai servir dependendo da sua intenção, dependendo da forma que você fizer e quais os resultados que você realmente desejou para essa caridade. Ou seja, quando eu dou um dinheiro para alguém, uma ajuda monetária, qual é a minha intenção? É de realmente ajudar, que a pessoa se reerga, que ela está temporariamente ruim.
mas que isso aqui amenize um pouco essa dor para que ele consiga sair dessa crise e consiga pensar lá na frente. E isso eu não estou falando só na terra, às vezes tem pessoas que vêm e não conseguem, não é para prosperar, mas se você abranda um pouco essa vida que ele deveria, que ele deve passar, com o sentimento de realmente ajudar, que coisa maravilhosa. E a outra, você sair para prestar um auxílio, até mesmo uma palavra. Quantas pessoas se suicidam porque não são ouvidas? Quantas vidas são jogadas fora, principalmente num período tão difícil, onde a coragem falta, porque as pessoas não se sentem amparadas. Então quem não tem dinheiro, quer dizer que não pode ajudar? Se pode, pode muito. E Jesus fez um capítulo inteiro para isso. E ele coloca a caridade moral, a caridade material, e ele vem com as advertências que é para a gente aprender, para a gente se mirar. Por quê? Para a gente se colocar num caminho. Porque se ele não falasse, eu não saberia nem identificar que eu estou errado. E aí vai do nosso estudo, espíritas, justamente para isso, para a gente ir se moldando, para a gente ir se organizando, para a gente ir caminhando o caminho, volta para o caminho, erra um pouquinho, volta de novo. Mas para isso a gente precisa estar em constante aprendizado, em constante amor por nós mesmos. O aprender é um amor por nós mesmos. E, consequentemente, vai ser um amor, vai ser uma caridade para os outros, porque quanto mais a gente aprende sobre a vida futura, quanto mais a gente tem noção do senso de sociedade que o Espiritismo traz, da vida após a morte, então, se eu vou viver sempre, tem coisas que não tem sentido fazer mais. Se eu vou viver com essas pessoas milhões de anos, não tem sentido eu fazer mal, porque nunca vai acabar a briga. Então, que a gente consiga pegar, e que eu consiga, espero ter conseguido colocar um pouquinho mais do que eu estudei para vocês, mas confiando que a gente vai passar, principalmente nesse período, de todo jeito a gente vai passar, mas vamos focar qual a nossa intenção de passar por isso. Como é que eu quero passar por isso? O período e também qual é o meu resultado lá. Então, gente, que Jesus abençoe a todos mesmo. Saudade de estar com vocês pessoalmente. E que possamos confiar muito no Mestre. Lembrando que palavras, pensamentos, palavras e atitudes, principalmente neste momento, são essenciais. Pensamentos, o que eu penso, qual é o que eu estou criando no meu ambiente familiar. Será que eu estou pregando a paz, a esperança, a coragem? Será que eu estou ensinando isso para os meus filhos? Coragem, paz, esperança, tranquilidade. Certo? Palavras. Será que eu estou expressando isso? Minhas atitudes? Ou será que eu estou sendo o tempo inteiro vendo coisas ruins e não estou passando uma serenidade dentro de casa, dentro da empresa? Então o espírita nessa hora está sendo testado. O que posta na internet, o que repassa de fake news, as mensagens, se a gente está dando esperança, coragem, ou se a gente está pregando o desespero do mundo. Então, espíritas, a gente tem que começar a pensar como Jesus. Isso tudo vai passar, faz parte da vida, mas se eu me desespero e começo a pregar o ruim, só olhar para o ruim, talvez não seja uma boa mensagem. Então vamos nos policiar, vigiai e orai, todo segundo, todo minuto. Que Jesus abençoe a todos. Um grande abraço para vocês.